Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a segunda temporada de Pacificador. E gente, a gente precisa falar sobre essa segunda temporada. Porque agora, né, o nosso então anti-herói, né, ele vai ter que lidar ainda assim com algumas questões familiares dele, algumas questões ali envolvendo o seu grupo de amigos depois dos acontecimentos caóticos da primeira temporada. Mas agora ele também tá precisando lidar com uma organização que tá sendo chefiada pelo cara, né, que basicamente teve o filho por ele mesmo, né? Pelo próprio pacificador. Então há uma confusão acontecendo assim na vida dele nessa temporada e algumas viagens interdimensionais também. Muitas camadas em 8 episódios pra gente discutir aqui, mas fazer um apanhado bem geral, né? Começando a falar do John Cena nessa temporada. Eu acho que ele consegue manter um personagem extremamente consistente e carismático, assim como o próprio ator. Né? Ele consegue passar esse carisma dele mesmo para o personagem, fazer a gente gostar de um personagem que em teoria deveria ser extremamente detestável. A gente consegue se apegar e se afeiçoar a ele, se apegar e se afeiçoar aos problemas dele e querer que ele tenha, apesar de tudo que ele fez, todas as cagadas que ele fez na vida, que ele tenha um final bacana, né? Então acho que é um trabalho sim de um roteiro bem escrito, né, que consegue desenvolver um personagem dessa maneira, né, um arco de vilão e de redenção até. Mas eu acho que muito do mérito disso vai para o John Cena. Nessa segunda temporada ele consegue provar isso mais uma vez, assim como na primeira temporada. Né, eu acho que esse trabalho do ator tem sido muito bom para esse personagem. Ao passo em que os outros, né, personagens aqui, né, os coadjuvantes, eles não têm uma evolução tão grande assim na história dentro dessa temporada. Eu acho que eles ficam um pouco em função, né, do desenvolvimento do pacificador, né? E eu acho que eles perdem um pouco da identidade própria nessa temporada, perdem um pouco da independência de arco nessa temporada, sabe? Aquela sensação de equipe que a gente tinha na primeira temporada, ela foi um pouco desmembrada, mas ao mesmo tempo ficou com uma sensação de que tudo bem, mas eu não sei mais o que fazer com esses personagens, se não em função do pacificador. E de fato a gente vê isso dentro dessa série, a gente vê que eles dependem extremamente do pacificador, né? E que é até um pouco difícil de acreditar, né? Porque o que eles faziam antes da primeira temporada? E aí? Sabe? É um pouco difícil convencer isso. De que eles têm essa necessidade tão absurda de ter o pacificador ali, que eles movem céus e terras pelo pacificador em tão pouco tempo. Por mais que eles tenham de fato esse carinho e essa afeição pelo cara, eu acho que falta um pouco dessa independência dentro dos coadjuvantes. Eu acho que é uma questão que o roteiro poderia trabalhar um pouco melhor, né? Dar essa identidade própria, né? Um pouco diferenciada do protagonista, claro, mas precisa ter ligação com ele, mas trazer um pouco mais desses personagens pra gente conseguir se apegar também a eles do mesmo jeito, ou de um jeito minimamente parecido que a gente se apega ao pacificador. Mas nessa segunda temporada eu acho que muito discutido, inclusive, né, recentemente no mundo dos super-heróis, é a questão dos multiversos, né? E essa temporada ela consegue fazer isso, né? Trazer um pouquinho, assim, dessa questão, assim, bem na superfície mesmo dessa questão. Consegue trabalhar um pouco isso de uma maneira que não fique difícil de ninguém entender, né? E consegue fazer isso do jeito cômico e do jeito mais puxado até para uma sátira, talvez, que o James Gunn gosta de fazer. A gente sabe que ele tem essa identidade cômica muito característica, né? Alguns diretores, né, têm essa identidade que eu acho extremamente peculiar, mas há gostos e gostos. Eu muitas vezes gosto, né? O Taika Waititi também é um ótimo exemplo disso. O James Gunn, ele tem um humor, né? Não vou dizer que é parecido com o do Taika, mas que a gente consegue assistir a uma obra e a gente sabe que é do James Gunn, sabe? Ele trouxe um pouco disso pra Superman e ele traz isso com muito mais escárnio, com muito mais liberdade, com muito menos pudor pra Pacificador,
né? E eu acho que essa liberdade também dá a ele um conforto para lidar melhor, né? Para trabalhar melhor esses personagens. Então eu acho que, como eu falei da sugestão dos coadjuvantes, eu acho que ele poderia usar desse atributo para tentar expandir, tentar trazer um pouco mais dos coadjuvantes pra gente que tá assistindo, né? Mas é um humor que eu adoro e é um humor que funcionou na primeira temporada. E se você gostou da primeira temporada desse humor, né? Você vai gostar desse humor aqui na segunda, porque ele está mais do que presente. O James Gunn ele faz questão de deixar essa marca dele, né? Nas suas obras, e em Pacificador não é diferente. Então, é mais um fator, né? A questão do cômico é um fator que também é extremamente regular, né? Ali dentro dessa série. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que Pacificador, o personagem Pacificador, por mais que a gente tenha, assim, um carinho por ele, que ele tenha conseguido se desenvolver bastante dentro do universo cinematográfico e televisivo, né, da DC, eu acho que ele ainda não é um personagem, tá? Pra um cinema, por exemplo, pra um cinema solo, tá? Que eu digo. Porque é lógico, se a gente tiver um filme de... Se o James Gunn tivesse que escolher um filme entre Batman e Pacificador, é lógico que ele ia pro Batman. Não tem como. O Pacificador, querendo ou não, por mais que o John Cena ele tenha conseguido dar boas camadas para esse personagem, que o James Gunn com essa série tenha conseguido evoluir bastante a história dele, ele ainda não é não vou dizer herói nem vilão, ele é um personagem, né? De primeira ou segunda prateleira. Sabe? Ele é um personagem que tá ali na terceira, mas que ele consegue ter um destaque maior porque ele está agora, né, com uma produção em vigor, tá? Produção essa que difícil decidir, né? Na verdade, pra mim não é tão difícil assim, mas acho que pra eles pode ser, mas eu continuaria com essa série, tá? Eu acho que a primeira e segunda temporada são temporadas muito boas. Eu acho que a segunda temporada, ela logicamente não fecha a história dele. Ela inclusive dá margens ótimas pra continuar essa história, né? Consegue acrescentar novos nomes ao elenco, que aí vou voltar nesse ponto daqui a pouco, né? Consegue adicionar novos nomes ao elenco, né? Que espero que continuem, espero que sejam tão regulares quanto os coadjuvantes que a gente já tinha, né? Então eu acho que você adicionou muita coisa nesse final pra terminar agora, sabe? Nadador pra morrer na praia? Não. Mas eu continuaria no formato de série, né? Porque até onde eu vi, pelo menos, ainda não há planos e tantas confirmações assim ao redor de uma terceira temporada. Posso estar enganado, mas eu continuaria com uma série. Eu não acho que é o momento, como eu falei, pra você levar um pacificador solo pra um cinema. Não é. Não é. Ele, na minha humilde opinião, eu não acho que ele ainda é um personagem com essa dimensão toda. Ele não é um personagem com esse peso todo. Sabe? Superman, que é o Superman, fez uma bilheteria muito boa, claro, mas que não chegou nem a bater 1 bilhão. Pacificador, será que vai conseguir fazer uma bilheteria minimamente tão boa quanto? Duvido. Duvido. Então continua no formato de série. Continua no formato de série, porque em time que se ganha não se mexe. E é um time que tá ganhando muito. A série de Pacificador, pra mim, tá ótima, tá excelente. Né? Perfeita não, lógico, nenhuma produção é perfeita. Né? Pacificador é cheio de defeitos, de pontuei alguns aqui. Mas eu acho que tá funcionando, tá? Como eu falei, né, voltar logo nesse ponto, tem personagens novos aqui sendo adicionados. Né? O próprio Rick Flag Sr., né, que ele foi apresentado ali na animação, né, Comando das Criaturas, no início de 2025. No final de 2024, na verdade, terminou em 2025. Mas ele apareceu aqui, acho que pela segunda vez em live action nessa série do Pacificador. Ele fez uma aparição lá em Superman, mas como um papel mais regular e mais marcante. A primeira vez dele é aqui na segunda temporada de Pacificador, né? Fora outros personagens coadjuvantes aqui, né? E eu acho que esses personagens, como eu falei, eles têm também potencial para ter mais, né? Tanto os novos que estão sendo adicionados quanto os antigos. E eu espero que esses novos personagens que tenham entrado, eles não sejam tratados levianamente,
que não seja feito um descaso com eles, porque eu acho que eles, como eu falei, eles têm umas camadas ainda a serem exploradas, né? Então eu acho que eles podem ser melhorados, eles podem ser aperfeiçoados dentro de uma possível terceira temporada que essa série possa ter, né? Mas ao mesmo tempo, nessa segunda temporada, eles foram, como eu falei, tratados de uma maneira não tão boa, né? E agora eu tô falando dos personagens novos, dos adicionados, né? Não dos coadjuvantes, já comentei sobre eles. Mas os personagens novos, eles não foram tratados, eu acho, de uma maneira tão boa quanto poderia. Eu acho que eles têm um roteiro ali, né? Um arco que ele não é tão bem explorado, então as viradas de chaves e os comportamentos desses personagens novos, eles não são tão bem entendíveis pra gente que tá assistindo. Tirando o Rick Flag Sr., porque a gente, né, assistiu o filme do Esquadrão Suicida lá em 2021, a gente sabe das motivações dele, né? Que seria a vingança pelo filho. Mas os outros personagens, né, tirando o Rick Flag Sr., eu acho que eles não têm o background necessário pra gente conseguir entender o que eles estão passando, entender o que eles estão pensando sobre todas as situações que eles estão ali se dispondo. Né? Então eu acho que há um trabalho um pouco mais sutil, que talvez a comédia toda do James Gunn, por mais confortável que seja, por mais divertida que seja, ela pode, por muitas vezes, mascarar essa defasagem do roteiro. Então eu acho que é um ponto que poderia melhorar, sabe? Tentar encontrar um equilíbrio entre toda essa comédia mais escrachada e um desenvolvimento de personagem um pouco mais regular pra gente conseguir abraçar isso. E criar uma série que tenha um potencial pra evoluir não só o protagonista, mas personagens que são de prateleiras mais pra trás ainda, sabe? Criar personagens, né? Não precisa nem ser personagens que já existem. Pode criar personagem. Crie personagens, dê identidade a eles, desenvolva isso. Eu acho que essa série, ela tem ainda potencial pra crescer, ela é muito boa, eu gosto da primeira e da segunda temporada. Veria, né, uma terceira, assistiria muito uma terceira temporada, quero bastante. Mas ela, sim, é uma temporada com várias possibilidades de melhora ainda. Mas é uma boa segunda temporada, então tem a minha aprovação. Mas era isso, gente. Em poucas palavras, a segunda temporada de Pacificador. Era isso, é uma boa temporada, né? Eu gostei. Não sei se vocês gostaram, mas se vocês gostaram do vídeo, vocês podem deixar o like aqui que me ajuda bastante. Se vocês gostaram da temporada ou não gostaram, se discordam, concordam com alguma coisa que eu falei, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler tudinho depois. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês também podem compartilhar, que me ajuda também muito nesse canal, compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E claro, se inscrever aqui no canal pra me dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!